Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ao comemorarmos hoje a Ascensão do Senhor, recordamos o que São Lucas nos transmitiu nos Atos dos Apóstolos. O Senhor, durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. E durante uma refeição deu-lhes a ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, no qual vós me ouvistes falar. Serão batizados com o Espírito Santo para pregar o Evangelho a toda criatura. Os discípulos, mesmo neste momento último com o Senhor, ainda estão preocupados com as coisas deste mundo. Ainda alguns deles não entenderam a mensagem do Senhor e, portanto, perguntam: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? O Senhor já havia dito tantas vezes que o seu reino não era deste mundo, que ele não veio aqui para reinar em um estado, em um governo, mas que ele quer reinar em nossos corações. No entanto, a mesma dúvida que assolou a tantos discípulos, como Judas, que via em Jesus um libertador político de seu povo e o fez traí-lo porque não encontrou em Jesus este libertador que esperava, esta mesma dúvida ainda assola alguns dos discípulos nos últimos momentos com o Senhor. Para eles era claro que o reino de Israel deveria ser restaurado, os romanos e a dominação romana deveriam ser banidos, e então uma era de governo de paz se inauguraria. Parece que ainda não entenderam que este, o ressuscitado que está com eles, não veio para reinar neste mundo através de um governo. Assim, nos dias de hoje, muitos ainda procuram e pensam num Cristo Rei reinando em um estado confessional, num estado ainda preso a uma estrutura que aprisiona, no final, a Igreja. Mas à Igreja foi dado esta ordem, por meio dos apóstolos: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. No Evangelho que hoje ouvimos, o Santo Evangelho, esta conclusão de São Marcos, novamente retorna-se essa temática. O Senhor se manifesta aos 11 discípulos e diz: ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura. E coloca aqui aquelas duas condições mínimas para que nós possamos chegar ao reino dos céus: quem for batizado e quem crer em seu nome. Aqui nós podemos recordar também quantas vezes já ouvimos a carta aos Romanos, a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículos 9, no qual São Paulo diz que se nós confessarmos com nossa boca o Senhor e crermos com nosso coração, confessarmos com nossa boca significa, acima de tudo, confessar com aquilo que nos é externo, nossa boca, nossos gestos, nosso modo de ser, confessarmos diante dos homens que Cristo é o Senhor, que o Senhor Deus, Pai, o ressuscitou dos mortos para nos dar a vida eterna, para nos abrir o céu. Se nós confessarmos com nossa boca e crermos com nosso coração, então nós teremos a salvação. Aí está a garantia da salvação, caríssimos irmãos e irmãs. Estes dois movimentos que não podem ser separados: a confissão pública da fé em nosso Senhor Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, o crer no Senhor. Aqui este crer não é o crer diluído dos nossos dias, em que muitos dizem que creem em Cristo, mas não no Cristo, mas em um Cristo que fizeram a sua imagem e semelhança, ou a sua imagem de suas ideias, de um Cristo talvez bonachão, de um Cristo que não pede mudança de vida, de um Cristo que tanto faz como tanto fez, que posso crer nele. Não, aqui temos que crer num Cristo que deixou as suas ordens bem explícitas através dos seus discípulos, que chegou até nós cada uma destas ordens, cada uma dessas leis, a lei do amor a Deus e amor ao próximo, mas também chegou esta conversão pedida a cada dia de nossos dias. E este crer no Cristo é no Cristo todo, ou seja, naquele Cristo que diz: sem mim nada podeis fazer, naquele Cristo que o Pai
constituiu cabeça da sua igreja, da qual nós somos os membros, deste corpo santo, que é a igreja, este corpo que é a igreja, corpo do Senhor. Nós somos apenas os membros. E os membros só agem corretamente e só têm a sua função corretamente exercida se mandados pela cabeça. Portanto, também nós na igreja não podemos ficar como os discípulos, que ao verem o Senhor subir aos céus, ficaram olhando para os céus parados. E no último momento ainda tiveram que ouvir dos anjos: o que fazem aí parados? O que fazem parados olhando para o céu? Aqui nós temos que nos recordar, eles ficaram ali admirados, parados, sem ação. E então os anjos dizem: o que fazem aí parados, varões da Galileia? Esse Jesus que foi levado ao céu virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Esta é a nossa esperança. O Senhor jamais nos defrauda, o Senhor não mente, o Senhor não se engana nem engana ninguém. Ele prometeu que sofreria tudo aquilo pela nossa redenção. Ele prometeu que ressuscitaria ao terceiro dia. Ele prometeu que estaria com os seus durante algum tempo e depois voltaria para o Pai. Hoje comemoramos esse pleno cumprimento das promessas de Jesus. E assim como o Senhor cumpriu suas promessas, Ele cumprirá sua promessa de voltar. Quando? Só ao Pai pertence saber e determinar o dia e a hora. Portanto, ninguém deve ir atrás de alguém que anuncie o dia ou a vinda ou quando o Senhor virá. Mas devemos sim estar preparados, porque o Senhor diz que o dia que Ele virá será como o ladrão que chega. O ladrão não avisa que chegará. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, nós devemos a cada dia nos prepararmos pela nossa conversão diária, conversão e entrega de nosso coração a Deus, abandono das coisas deste mundo, abandonar em nosso modo de ser, nosso modo de viver, abandonar aqueles pedidos tão insistentes da nossa carne, do demônio e do mundo, que dizem: o Senhor não virá, o Senhor não cumprirá suas promessas. Não, o Senhor cumpre sempre suas promessas, e o Senhor voltará. E voltará para quê? Para julgar os vivos e os mortos, é o que dizemos e o que professamos no credo. E assim, então, devemos estar preparados. E no dia de hoje, eu me pergunto e pergunto a cada um de nós: se o Senhor vier, estou preparado? Admirável é a subida do Senhor de volta para o Pai, mas mais admirável ainda será a sua segunda vinda, e nós devemos nos perguntar: estou preparado para a vinda do Senhor? É isso que a ascensão do Senhor, que nos dá esta esperança e alegria de que nossa humanidade está com Ele, e portanto nós também um dia estaremos com Ele. Nós cremos nessa esperança. Nós já temos aqui, na vivência dos sacramentos, na vivência da fé, na vivência íntima em igreja, com a igreja, na igreja, este amor do Senhor. Esse Senhor que não nos abandonou, esse Senhor que prometeu estar presente por meio de sua igreja como cabeça. Este mesmo Senhor, logo mais, também promete, antes de partir ao Pai, promete a vinda do Espírito Santo, que vai estar com sua igreja até o final dos tempos. E nós cremos nisso. E nós cremos nas promessas do Senhor. E nós queremos então nos colocar na espera do Senhor. Mas não numa espera como os discípulos, parados, olhando para o céu, mas fazendo tudo aquilo que estiver a nosso alcance, para levar o nome do Senhor e a sua palavra a todos aqueles que ainda não o conhecem, ou aqueles que o receberam minimamente no seu batismo, mas ainda não viveram o seu batismo, ainda não têm consciência clara do que é ser igreja. E nós queremos então nos colocar como modelos. Sim, nós devemos ser modelos para os nossos irmãos. Aqueles que creem, aqueles que pouco creem, aqueles que foram batizados e não vivem a sua fé, e até para os pagãos, porque a igreja, nós, foi dada a ordem de evangelizar todo o mundo e levar o evangelho a toda a criatura. Portanto, levemos o evangelho vivo em nossas vidas.
confessemos o Senhor com nossa boca, mas não esqueçamos que também temos que crer com o nosso coração. Crer em alguém significa dar plena adesão a tudo aquilo que ele nos diz. O Senhor, nunca é demais repetir, o Senhor não se engana, nem engana ninguém. O Senhor é fiel às suas promessas. Nós aqui devemos nos perguntar, nós podemos sim crer no Senhor, mas e o Senhor pode crer em nós? Nós somos credíveis, o nosso testemunho de cristão é credível diante do mundo? Se não é, já estamos na hora de mudarmos de mentalidade e nos convertermos ao Senhor. Que assim o Senhor nos ajude, pela sua santa ascensão, pela sua vida e pelo seu amor por nós. Que o Senhor derrame essa graça da mudança de nossa vida para melhor amá-lo e servi-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.